A história de como começou a Comunidade da Graça, ela começou em aproximadamente 1969. Em 69 foi quando eu estava sendo alcançado pelo desafio, ser despertado para a visão de uma igreja renovada, restaurada. Uma igreja cuja ênfase seria o amor, relacionamentos. Uma igreja cuja ênfase seria a responsabilidade de discipularmos uns aos outros, de cuidarmos uns aos outros, de nos edificarmos mutuamente. Beto, que para mim eu chamo carinhosamente, no ano de 64, início de 64, foi quando eu o conheci. Eu conheci através de um encontro que tinha em nossa igreja, na época, um encontro de mocidade, no qual ele me tinha convidado para estar com ele lá em Curitiba. Eu conheci o pastor Carlos Alberto na década de 60, num congresso de jovens lá na Barra Funda. Eu tive uma experiência de conversão num acampamento de jovens. Nessa época foi quando eu conheci o pastor Carlos Alberto, que ele era um dos preletores, né? E eu me lembro que ele deu uma palavra num tal culto da fogueira, já existia isso. Eu vi um jovem de 30 anos, que é o pastor Carlos Alberto na época, ele pregando de uma maneira assim, efusiva, um jovem entusiasta, né? Profunda, contundente. Quando eu vi aquela mensagem, nasceu assim uma identificação muito profunda, né? Sem a gente se conhecer. Depois fomos apresentados e ele com o jeitão dele, né? Assim, muito acolhedor, muito expansivo, amigável. Aquelas palavras foram tão fortes na minha vida que eu me emocionei muito na hora lá que ele fez o desafio a entregar a vida para Jesus. Eu estava lá na frente entregando. Interessantemente que ele colocou as mãos em meus ombros e disse assim: você será meu companheiro de ministério. E isso marcou profundamente. O pastor Carlos Alberto é uma pessoa que tem uma visão muito grande do reino, e uma pessoa que tem dedicado a sua vida e tem buscado todos os meios para que essa obra e a palavra seja ampliada. Desde a década de 60 nós estamos juntos, estamos acompanhando. Eu me senti realmente cativado pela simpatia, pela alegria da sua personalidade e comecei a me aproximar dele e ele, como sempre, me recebeu com muito carinho em seu coração. Nesse meio tempo em que nós nos conhecemos, eu sempre fui focada e querendo casar com alguém que realmente tivesse os mesmos desejos meus, né? E o mesmo chamado, enfim, para o ministério. E foi nesse tempo, então, que nós ficamos noivos e casamos já com esse propósito, de que realmente iríamos trabalhar no ministério. Até então, nós fomos morar em Curitiba. Ele ficou trabalhando lá na Copel mais ou menos uns 4 meses, mas sempre com aquela visão de que viríamos para São Paulo e aqui então nós desenvolveríamos o trabalho. E foi o que aconteceu. Do ano de 69 ao ano de 79, 10 anos, portanto, eu vivi esses desafios em termos de evangelismo, de crescimento, multiplicação e estruturação deste ministério que nós, naquela época, denominávamos de um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo. Eu vim trabalhar com o pastor Carlos Alberto antes de termos oficialmente a Comunidade da Graça, no início de 1973. Comecei a me envolver com a igreja local, o ministério, comecei a liderar os jovens, o grupo de jovens, comecei a trabalhar com os músicos, a área de música e de louvor. Foi nesta época em que surgiu os desafios do teatro, na época o Teatro Brigadeiro, quando nós começamos as nossas reuniões evangelísticas que chamávamos de encontros de paz, com a visão de alcançar as pessoas, desafiá-las, alcançá-las, abençoá-las, levá-las a que elas se relacionassem com outras comunidades, com outras igrejas, que elas não ficassem jamais sozinhas.
pastor Carlos Alberto sempre foi uma pessoa assim que, à frente da sua época, enxergava lá na frente. Naquela época nós tínhamos um programa na televisão, na Rede Manchete, e na Bandeirantes, programas de rádio. Fomos os pioneiros nesta época em termos de ministério de rádio e de televisão. Então, começamos a desenvolver e a crescer. E o Teatro Brigadeiro era uma reunião que fazíamos todas as segundas-feiras, que foi multiplicando-se, foi crescendo naquela época e aumentando em termos numéricos, que fez com que saíssemos do Teatro Brigadeiro, que tornou-se pequeno, e fôssemos para o Teatro Nidia Alícia, na Vila Mariana, eu um pouco maior, e então, por fim, logo em seguida fomos para o Centro do Professorado Paulista. Hoje a influência que a comunidade exerceu, mesmo com o trabalho no teatro também, que foi o reforço, nossa, daí a expansão hoje, mais de 120 igrejas no Brasil, fora do Brasil, e a influência que ela teve, né? O trabalho no teatro foi um celeiro ali de pastores, de obreiros, e onde você vai tem gente que agradece pelo trabalho que foi feito, gente no Japão, nos Estados Unidos, Portugal, diversos lugares, né, que foram implantados. Foi o nível de influência que teve, né? As reuniões tornavam-se muito bem frequentadas, e nós tínhamos reuniões memoráveis, chegamos até a fazer 2 reuniões por noite em função do número de pessoas que naquela época estava sendo alcançado. Havia um momento de despertamento na área da música, do louvor, da adoração. E foi ali que eu comecei a gravar ao vivo, né? A primeira gravação ao vivo foi no teatro, no Centro do Professorado Paulista, ali na Liberdade. E foi algo assim muito diferente, porque não existia nenhuma referência, né, que a gente pudesse se basear para fazer uma gravação ao vivo, mas foi algo que Deus plantou no meu coração de uma forma muito forte, e a gente não tinha experiência, não sabia nem como fazer, mas a gente tinha a visão, tinha o fogo, e a gente foi avançando de acordo com a luz que o Senhor nos dava. Eu creio sim que foi um momento especial na história da igreja brasileira naquela época e da igreja sul-americana naquela época. Era muito especial mesmo. Era um poderoso avivamento que levava não só a questão de adoração, de louvor, mas que enfatizava muito o aspecto da vida de santidade, de vida de justiça. A ênfase era sempre embasada no caráter, da necessidade de caráter, na família. Eram aspectos fundamentais que abordávamos naquela época. Nosso trabalho era evangelizar, abençoar e enviá-los para outros ministérios, para outras igrejas, para outras comunidades. Então foi assim até o ano de 79. Estas experiências foram a base do início da Comunidade da Graça em 1979. Quando ele compartilhou comigo de que ele iria deixar o trabalho secular, que na época ele era publicitário, e ele disse, eu vou deixar porque sinto realmente o chamado de Deus para a minha vida, neste momento, agora. Eu disse, não, tudo bem, eu estou aqui junto para estar com você. E nós iríamos, mas assim, nós rompemos para algo que nós não sabíamos o que viria pela frente, né? Porque essa igreja até mesmo não tinha possibilidade de, na época, de nos sustentar, porque o maior dízimo era ele mesmo, né? Ele praticamente que sustentava a igreja. Nós vivemos 2 anos com muita dificuldade. Eram anos assim que nós precisamos deixar a casa onde morávamos, precisamos deixar de algumas coisas que estávamos acostumados, fomos morar no fundo da igreja e foi assim que o Senhor nos chamou. Ele queria realmente tirar tudo aquilo para colocar agora o novo dele. Aqui onde nós estamos, neste prédio, chegamos aqui em 79, quando as dependências do prédio em que estávamos já eram muito limitadas. Então viemos para cá, conseguimos aqui um prédio que era uma antiga laminação de metais, fundição de metais. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu entrei na comunidade, eu fui com meu pai, eu entrei no prédio e vi de repente era um prédio assim antigo de uma fundição que tinha sido
fechada, tinha pingos de solda no chão e tal. Olhei para aquilo, olhei para o meu pai, olhei para aquilo e falei, o que meu pai está vendo, né? E o meu pai de fato estava vendo, porque meu pai é um visionário. Ele conseguiu enxergar para além daquele prédio, ele conseguiu enxergar o que viria a ser a comunidade. Viemos para cá e aqui fizemos um trabalho de improviso, né? Todas as noites nós íamos lá de noite, no escuro, com algumas iluminações improvisadas lá, para demarcar todas as áreas, o púlpito, os bancos, os lugares onde ia ficar as pessoas ali, para preparar. Construímos, levantamos a nossa galeria, ampliamos, fizemos o que podíamos, era o espaço muito bom nesta região e aqui nós chegamos. Então tinha muita gente que ajudou, que cooperou e que ajudou a levantar naquele momento inicial essa grande obra que Deus tem hoje. E eu lembro que quando nós entramos na comunidade, era um ambiente enorme, muito diferente daquele ambiente que nós vínhamos. Era muito grande, muito grande. E quando a gente é pequeno, parece que tudo ainda é muito maior. Lembro de momentos, por exemplo, que morávamos no fundo da igreja e eu saía às vezes até de pijama, ainda criança, né? Para brincar no pátio da igreja. A nossa comunidade estava em construção ainda e foi um momento assim muito especial, muito bacana. Eu lembro do meu avô quando ele improvisou bancos com tijolos e tábuas de madeira, e ele improvisou isso todo o salão. O primeiro culto tinha uma expectativa muito grande, porque ninguém sabia como que vai ser a primeira vez que a gente se reúne nesse lugar. Meu Deus, para encher isso aqui vai ter que ter muita gente. E realmente teve muita gente. Naquele domingo pela manhã, quando a gente desceu e entrou no prédio, eu entrei com meu pai, aquele prédio estava lotado, um ambiente impressionante, as pessoas com uma alegria incrível, uma expectativa, e foi um culto muito, muito, muito especial. E ali nascia a Comunidade da Graça. E aqui começamos a estabelecer as nossas reuniões, os nossos encontros, e aqui começamos a formar líderes, a preparar obreiros, e começamos a trabalhar com ministérios, com famílias, com jovens, com mulheres, com os homens, e trabalhando sempre com a visão de formar discípulos, porque esse é o sonho do nosso coração. Se ao início nós éramos um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo, agora nós estamos iniciando aqui com um desafio, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, com a finalidade de alcançar o próximo e então vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Aquele amor, né, que expressa-se na qualidade de serviço que a gente presta, né? A gente aprendeu tanto isso, não só nas palavras, mas também praticando, que é o mais importante, né? É isso que a gente vê, a Comunidade da Graça, a marca dela é o amor, né? Eu sempre enxerguei a comunidade como uma igreja, pessoas dispostas a ajudar a outras pessoas. Todos somos do reino de Deus, só temos nomes de famílias diferentes. E na comunidade, uma das marcas que me impactou sempre foi o amor. Eu digo, pastor Carlos Alberto, que ele é um dos homens mais admiráveis que eu conheço. Tudo que eu sou ministerialmente, tudo que eu sei, eu aprendi com ele, aprendi com a pastora Celi. Aquilo que faltou na educação da minha casa foi completado no discipulado, no mentoramento que tivemos com ele e com a pastora Celi. Os trabalhos continuaram, a igreja foi crescendo, nossos filhos também. Depois vieram outros desafios. Mulheres Intercessoras nasceu praticamente em 15 de julho de 1985. Foi a data exata. O Senhor colocou no meu coração a importância de que Deus responde às orações. Aquele texto de Jeremias 33:3 que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Começamos na comunidade, tão pequeno. Comecei com 5 mulheres, uma reunião de terça-feira que nós fazíamos com 5 mulheres. E daí, começamos então a termos bases, né? Bases de oração, e começamos a fazer vários encontros durante o ano. E com isso, hoje nós temos 10 bases de oração e temos mais ou menos envolvida umas 10 mil mulheres
por todo o país que estão junto conosco, orando, clamando e sabendo que Deus é um Deus fiel e que Ele responde às orações. Num determinado período, comecei a ser tocado de forma diferente pela palavra. Eu lia a Bíblia naquele período, ouvia a palavra, e palavras como injustiça, corrupção, analfabetismo, pobreza, miséria, fome, começaram a ter um outro significado para mim. Ou seja, ser discípulo de Jesus passava por aí, passava por enfrentar isso, passava por se mover contra isso, passava por se comprometer profundamente com a justiça. E aí a gente começou um pequeno grupo de estudantes, a gente começou o embrião de uma clínica no fundo da comunidade, era uma sala adaptada, tinha um médico, mas a gente organizou a distribuição das cestas básicas, um programa de combate ao analfabetismo, ensinando as pessoas a lerem através das próprias escrituras. Aquele trabalho que começava numa saleta no fundo da nossa comunidade, passava então a se organizar como uma fundação, e essa fundação passava a ter os primeiros projetos. E aí a gente começou uma clínica, a gente organizou os projetos educacionais, e a gente começou a pensar como é que a gente poderia organizar uma escola, um colégio, e aí vem a minha irmã e vem outros educadores, enfim, aí nasce o colégio da comunidade. A proposta do colégio era ter uma didática diferente, uma pedagogia diferente, com uma metodologia diferente, baseada nos princípios cristãos. Era um sonho particularmente do meu coração, de usar a pedagogia, de usar a educação em prol da formação e também da propagação do reino de Deus através dessa nova geração. A fundação se expande, aí vários outros projetos vão acontecendo. Nesse meio tempo eu descubro a minha vocação pública de servir as pessoas, vou para a arena pública, assumo um cargo público, eleito pela primeira vez, e aí a gente começa a intensificar a mobilização de voluntários, a organizar a fundação e ampliar, e hoje a fundação é uma entidade bem organizada, com aproximadamente 1.500 crianças em creches, um restaurante popular que serve mais de 1.000 refeições por dia, enfim, uma escola com mais de 500 alunos, e aí vai. Eu fui privilegiado por ter ao meu lado um dos melhores e mais fiéis obreiros que eu já conheci na minha vida. Seu nome é Antônio Brandolis, meu sogro, meu amigo, pastor amado, companheiro meu, hoje de saudosa memória, mas foi o homem que mais me ajudou a estabelecer estas bases aqui no nosso ministério. Eu tenho a clareza da visão dos meus avós, meu avô Antônio Brandolis, minha avó Vera, que compraram a visão. Toda a nossa família, de uma certa forma, é a base da estrutura do Ministério da Comunidade da Graça. Minha família foi fundamental. Minha esposa, que sonhou comigo desde a fase do nosso namoro, ela sonhou comigo esses mesmos sonhos. E aí vieram os nossos filhos, nossa família, e a visão nossa sempre foi essa de ver nossos filhos formados e transformados em discípulos de Jesus. Trabalhamos com eles assim. Meu pai tem um ministério bem-sucedido. Durante tantos anos, durante 40 anos, construindo a nossa comunidade. Deus o usou de maneira muito especial durante 40 anos. Eu e minha casa somos profundamente gratos a tudo que Ele entesourou na nossa vida, todo o legado que Ele deixou para a nossa casa, para os nossos filhos. E para nós é uma alegria, uma grande honra participar dessa história da Comunidade da Graça e da vida do pastor Carlos Alberto. A gente sente muita alegria de ver o quanto Deus abençoou a Comunidade da Graça em todos os momentos que tivemos, lutas, dificuldades, estruturas, mas o quanto Deus permaneceu com que nossa igreja esteja unida através da palavra, através do amor, dos relacionamentos. Na comunidade eu aprendi uma coisa muito importante, que amar é melhor do que você estar certo. O Beto sempre demonstrou isso. Quando você ama uma pessoa, o coração dela se abre
Então ela vai querer aprender o que é certo com você. Estamos vivendo nesses dias um momento muito importante, estratégico na história do nosso ministério. Estamos colhendo os frutos de uma semeadura que foi lançada ao longo desses 40 anos. A comunidade é uma comunidade. Aliás, o nome que meu pai escolheu ele expressa de verdade o espírito do que é a nossa igreja. Ela é a comunidade da graça. Ela é uma comunidade feita de gente, feita de amigos e de gente que, por experimentar diariamente a graça de Deus, expressa essa graça no cuidado com o outro, na compreensão do outro, na forma com que louva e com que adora, na forma com que anuncia o Evangelho, com que prega e na forma com que se preocupa com a cidade, na forma com que serve a cidade. Isso tudo é fruto da graça. O amor é a chave que abre o coração da pessoa. E a graça de Jesus é o que transforma este coração, transforma essa pessoa num filho de Deus. Isso sempre foi a mensagem, fundamental da graça. Por isso que eu gosto muito da comunidade que é da graça. E isso é uma coisa que realmente é incrível. Eu sou apaixonado pela comunidade da graça. Então, durante todos esses anos, durante todos esses 40 anos, a minha palavra é de gratidão a Deus. Não foi tão fácil, tivemos épocas difíceis, mas tivemos épocas de felicidade. Podemos dizer, Ebenezer, que até aqui o Senhor nos ajudou. E louvo ao nome dele por isso. Os próximos 40 anos serão de semearmos em novas lideranças. Queremos ver surgindo uma nova liderança em nossa comunidade que levará esse ministério para além do que Deus nos trouxe até aqui. Tem sido a minha oração pela Comunidade da Graça, que ela siga cumprindo o propósito eterno de Deus. Se nós conseguirmos isso, em relação aos nossos líderes jovens, pastores, se eles captarem e se manterem fiéis a esta visão do eterno propósito, Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Se a gente andar nesta direção, não tem como dar errado. Hoje, aos meus quase 76 anos de idade, eu e Sueli temos profunda gratidão ao Senhor pelo privilégio de até hoje estarmos saudáveis, dispostos, trabalhando e produzindo, dentro desse projeto para o qual o Senhor nos convocou. E iremos até o último dia da nossa vida.